Aonde está na Bíblia que o profeta tem uma força sobre-humana na hora da profecia? Então, vamos lá. Aonde está na Bíblia que o profeta fica sem respirar? Os olhos? Não, tudo bem. Tudo bem. Onde é que vocês arrumaram essa história? Tudo bem. Quando a gente vai falar a respeito de profecia e profeta, certo? É algo que é muito sério. Não é algo que se possa brincar, simplesmente falar de qualquer jeito. Então, assim... Então, mas isso é sério. Por que vocês tiram essas coisas da cabeça de vocês? Então, quando você fala falsa profetiza... Isso. Quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que nós vocês... Nós não temos profetas. Mas vocês a lei e os que... profetas duraram até João, diz a Bíblia. Não, tudo bem, mas na cristandade... Tem pessoas com dom de profecia. E aí a Bíblia diz que nós devemos julgar essas profecias. E também Paulo fala que de todos os dons, o que você mais deve buscar é o de profecia. Não. Ele fala, no primeiro verso do capítulo 14. De todos os dons, o mais importante é o amor. É o amor. Mas no primeiro verso do 14, que é o próximo capítulo, ele fala assim, de todos busquem o dom de profecia. É isso. E aí... ok, existem profetas em outras igrejas e tá tudo bem, não tem problema. Por que não pode existir profeta também na nossa igreja? A diferença é que para ser um profeta na igreja adventista... Porque nós temos a Bíblia, Everton. Não, mas... Tá. Para que um profeta se você tem a Bíblia? É que eu... Tá, eu vou ouvir Deixa eu concluir, que eu preciso... concluir. Senão não concluo nunca. Tá bom. Então vamos lá. Então assim, a igreja adventista tem critérios muito rígidos para dizer que uma pessoa é profeta ou não. São 5 critérios. Ellen White passa em todos os 5. Pode até ser que tenha outro profeta aí já, entendeu? A igreja não vai aceitar. A igreja se não passar, admite a possibilidade de ter outro não vai profeta? aceitar. Na verdade vai ter, nós sabemos que vai ter. Porque quando vier a chuva serôdia, vai haver milhares de profetas, milhares de pessoas falando em idiomas que nunca estudaram, como eu já conheci pessoas assim, inclusive o Rodrigo Silva, você pode perguntar para ele. Ele é um exemplo clássico, só que ele não fica falando disso, mas ele recebeu o dom de línguas. Ele não falava inglês, tinha umas meninas, estava no aeroporto, o Espírito Santo de Deus incomodou ele e falou assim, olha, para ele pregar, mas ele não falava inglês. Cara, ele começou a falar inglês, cara, e pregou para as meninas. Não, mas isso então ele é um profeta igual a Ellen White? Não, isso é dom de língua, é diferente. Não, o assunto é profeta. Não, né? profeta. Então vamos lá. Então assim, a igreja adventista tem critérios muito rígidos para dizer que uma pessoa é profeta ou não, entendeu? Porque tão assim, rígido que só uma pessoa passa no crivo, né? Até o presente momento só foi uma. Várias pessoas se levantaram na igreja e a igreja não aceitou. Porque assim, para ser profeta, primeiro de tudo, porque fizeram vários testes com Ellen White, não é na época são dela. Os escrivos? Vamos lá. Tá. Com os outros não fizeram. Vamos lá. O primeiro de tudo, quando o profeta ele está tendo uma visão profética, primeiro de tudo, o que acontece é o seguinte: ele cai no chão, como Daniel diz, que ele ficou sem forças e o rosto dele se desfigurou. Esse é o primeiro. Isso aí qualquer bom ator pode imitar. O segundo fica de olhos abertos, como Balaão falou assim, eu sou homem de olhos abertos, porque o mesmo que caia no chão, mas cai de olhos abertos no chão. Uma pergunta, quem decidiu que esses são os parâmetros? Não, mas primeiro deixa eu responder a pergunta, porque senão a gente não vai terminar nunca. Então vamos lá, esse é o segundo crivo, porque está escrito na Bíblia. Então se o nosso assunto é Bíblia, tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, então mas aonde está isso na Bíblia? E Paulo fala que tem esses critérios. Paulo fala que tem os verdadeiros e falsos profetas. Isso é verdade. O terceiro critério é o seguinte: fizeram vários testes com Ellen White e quando ela estava em visão profética, ela não respirava. Ela simplesmente não respirava, o coração continuava batendo, mas ela não respirava quando ela estava em visão profética. E com uma força sobre-humana. Pessoas nenhuma conseguia mover um dedinho dela. E na época, tinha concurso de quem conseguia segurar por mais tempo a Bíblia, próximo de 9 quilos, certo? Os caras mais fortes da época, os mais fortes, conseguiam, tipo assim, em 3 minutos, ficar segurando assim, com o braço estendido, 4, 5 minutos. Ela, numa de suas visões, ela segurou por praticamente meia hora a Bíblia. Desse porte. Então, assim, o profeta, quando está em visão profética, ninguém consegue mover ele do lugar. Então, vamos lá. Minha pergunta é como se ele tivesse uma tonelada. Okay. Então, esse é o terceiro. Então, deixa eu terminar. Então, mas vamos lá. Aonde está na Bíblia que o profeta tem uma força sobre-humana na hora da profecia? Então, vamos lá. Aonde está na Bíblia que o profeta fica sem respirar? Os olhos?
Não, tudo bem. Abriu os Tudo olhos. bem. Onde é que vocês arrumaram essa Não, história? tudo bem. Então, assim, vou concluir a pergunta, depois eu respondo essa outra sua. Então, esse é o terceiro ponto, é o terceiro crivo para alguém dizer que Eu a já pessoa marquei está 4 aqui, ó. A pessoa tudo que bem. cai no chão, fica com os olhos abertos, não Sim. respira, tem uma força muito grande. que Ninguém mais? consegue nem mover a pessoa do lugar. Porque fizeram um teste com ela. Pessoas que não eram adventistas tal e tudo mais, tentaram mover ela do lugar, não conseguiram, entendeu? Pessoas colocavam assim, chama, uma vela assim, de punha na boca dela, não apagava. Nos Estados Unidos é frio, colocava espelho assim, não saía absolutamente nada, entendeu? Uma vez o rapaz, um médico, falou assim, eu vou desmascarar ela. Ficou por meia hora tapando a boca dela e o nariz com toda a força. E ela continuava imóvel por meia hora. Aí o cara ficou assustado. Falou, não, realmente, ela está em uma visão profética, porque não existe isso. Não tem como. Tá, a minha pergunta é, aonde é que na Bíblia tem esses requisitos para ser profeta? Tudo bem. Qual o texto? Só vou concluir o quarto e o quinto. O quarto é que o profeta verdadeiro tem que ter uma vida coerente. 100% coerente. Claro. Esse é o quarto. Ela não teve. esse Ela é- não. Eu posso provar agora. Não, você não consegue provar, Joaquim. Então vamos lá, conclui, por favor, porque eu não Assim, concluo nunca. esse é o quarto. O quinto é que as profecias que o profeta diz têm que se cumprir, têm que ser verdadeiras. Ellen White, ela foi o primeiro ser humano na história registrada da Terra a dizer que o cérebro funciona por energia elétrica. Ela, na época dela, foi pioneira em dizer que tabaco faz mal. E assim, existem 6 seres humanos apenas na face de toda a Terra que produziram mais de 100 mil páginas. Adivinha? Ela é um deles. E no meio desses 6, só tem uma pessoa desses 6 que produziu essas mais de 100 mil páginas à mão. Adivinha? Ela. E assim, a influência que um profeta tem sempre vai ser gigantesca. E nos Estados Unidos eles procuraram fazer essas pesquisas, eles queriam saber quais foram as 100 maiores personalidades dos Estados Unidos que melhor e mais influenciaram os Estados Unidos dos últimos 100 anos. Adivinha? Ellen White estava entre um deles. Então assim... Então vamos lá. Ela agora, é a tudo bem? escritora religiosa Agora, mais lida. Então, inclusive. aonde na Bíblia está escrito que um profeta tem que ficar com o olho aberto, não pode respirar, tem que ter força, uma força muito grande e tal. Onde é que vocês arrumaram essas coisas na Bíblia? Não está escrito que tem que ser assim, mas está escrito que Balaão, quando tinha visões proféticas, e ele de fato já foi... Pra nós. Cara, olha, nos momentos que ele foi fiel a Deus, ele foi exemplo para nós. Ele só deixou de ser quando ele... Mas o Balaão é um deixou de profeta servir a Deus. verdadeiro ou falso? Então, ele foi um profeta verdadeiro, mas o dom de profecia pode ser terminou como perdido. um falso profeta, né? Exatamente. O dom de profecia pode ser perdido, assim como Davi perdeu o dom de profecia, porque Davi era profeta, mas ele fala assim, Senhor, não retire de mim Então, mas a o minha teu pergunta é Santo assim, Espírito. minha pergunta é assim, para você falar assim, vocês criaram vários crivos da cabeça de vocês, e tem que ter isso, tem isso. Bom, acho que ninguém acredita, ninguém vai acreditar nessas coisas sobre-humanas da Ellen White, né? Mas tudo bem. As coisas históricas, então, por exemplo, a Ellen White não foi a primeira pessoa que falou que o cérebro funciona com pulso elétrico. É só você ver quem é o pai da galvanização, alguma coisa galvânica, dá um Google aí, vocês vão achar que, tipo, alguma coisa como 200 anos antes, isso já foi falado. Mas, vamos ficar no foco Porque da 200 ideia. anos antes não tinha energia elétrica. Mesmo assim, depois você dá um Google ou pesquisa um livro, quem foi esse Galvani? Esse é o cara que fala que o cérebro funciona com pulso elétrico. Agora, veja, essa história de que ela não se movia, isso é uma regra, de que ela tinha uma força, isso é uma regra, de que ela caiu no chão, isso é uma regra. A pergunta é, quem decidiu isso? Que essas são regras? Com que texto vocês tiram isso? Tá, ok. Assim, quando a gente vai falar a respeito de profecia e profeta, certo? É algo que é muito sério. Não é algo que se possa brincar, simplesmente falar de qualquer jeito. Então, assim... Então, mas se é sério, por que vocês tiram essas coisas da cabeça de vocês? Então, E o que as características que pessoas que estavam tendo visões proféticas apresentam na Bíblia são essas. Porque Everton, Quem não respirava? Mostra um.
Daniel, ele diz que ele perdeu as forças. Quer dizer certo. que não respirava? Então quem perde as forças para respirar? Não respira. Não é isso. É que assim, não é que tá escrito na Bíblia, é que se percebeu, porque ela teve mais de 2.000 visões proféticas. Tá, esquece Ellen White. Eu tô dizendo assim, quem na Bíblia profetizava e ficava sem respirar? Uma pessoa, um texto. Me mostra um texto. Então, o que nós encontramos é que Daniel, ele fala que ele perdeu as forças. Quer dizer verdade. que ele perdeu. Certo. Teve uma vez que ele perdeu as forças, caiu Não, no chão, pode ser que ele com as perdeu mãos e folha. pés. Não tá obrigado. Obrigado. Vocês pesquisaram. Sim, o cérebro funciona com impulso elétrico. Esse conceito fundamental foi pioneiramente investigado por Luigi Galvani, final do século XVIII. É isso aí, ano 1700 e pouco. Eu estou dizendo mais ou menos uns 200 anos antes. Obrigado aí, eu não tinha visto. Vamos lá. Ok. Então vamos lá. Então assim, ó, se percebeu, ninguém ficou procurando um texto bíblico. Nossa, o que o texto bíblico fala sobre o profeta? Mas como tudo que ela falava se cumpria, o pessoal, opa, peraí. Então, ela é profeta. Aí, peraí, né? Mas o que profeta, quais são as características de profeta? Poxa, começou a bater, entendeu? Nossa, mas tem algumas características que falam que pessoas que estavam em visões proféticas, tipo, Balaão ficava de olho aberto. Pô, ela sempre fica de olho aberto. Daniel caía no chão. Ela também geralmente cai no chão, perde todas as forças, entendeu? O que mais? E começaram... E aí, só que aí, eu não sei quem, mas alguém adicionou mais prestou atenção nela e viu que ela não respirava 100% nada. Ela não respirava. E ela era honesta. 100% nada. Okay, vamos lá, profeta, porque na época dela tinha pessoas que nem vocês também que questionam. Todas essas pessoas, todas, sem exceção, que iam lá testar ela era honesta nos seus escritos. Contigo, Joaquim, você crê que ela era honesta nos seus escritos? Com certeza. Você crê, por exemplo, que tudo que Ellen White escreveu aqui nos primeiros escritos são inspirados por Deus? Ó, Deus não inspirou ela a escrever letra por letra. Se ela errou uma letra ou outra, isso não constitui questão de base de pecado nem nada assim. No livro, os ensinamentos contidos no livro são inspirados por Deus? Sim. Grande conflito, você crê? Sim, inclusive ela quase morreu para escrever o Grande Conflito. Tem erros nos escritos de Ellen White? Ortográficos pode ter, não tem problema, isso não é pecado. Estou falando de interpretação, doutrinário. Não, doutrinário não. Não, né? E tudo que ela escreveu foi direto de Deus. É o que eu estou falando. Ó, você crê? Calma. Assim, os profetas todos na Bíblia, pode ver que existem 4 evangelhos, mas ninguém escreve da mesma maneira os evangelhos. Um escreve de uma perspectiva, o outro escreve de outra. Mas não tem contradição entre eles. Não tem contradição. E o que ela escreveu também não tem contradição com a Bíblia. Aí eu te pergunto, foi revelação direta de Deus. Ela tinha um anjo assistente e esse anjo... Todo profeta tem. Ela tinha e esse anjo dava as revelações a ela. Você conhece o Walter Rea? Já ouviu falar neste livro? Eu acho que já. A Mentira de White ou A Mentira Branca? Aqui neste livro, ele tem inúmeras citações de plágio da senhora Ellen White. Você sabia disso? Você sabia que os livros de Ellen White foram muitos dos seus ensinamentos, muito do que ela disse ali, que era revelação de Deus, não foi revelação de Deus coisa nenhuma? Que muitos ensinamentos, por exemplo, na área de saúde, ela simplesmente copiava livros da época. Ela copiava de saúde, de história, e aí ela dizia que Deus tinha dado orientação para ela. Tá, aí lá, eu te pergunto, uma pessoa que faz um plágio, essa pessoa é honesta? Então, vamos lá. Essa pessoa é um profeta de Deus? Vamos lá ver. Plágio e... Isso. Você nunca ouviu falar dos plágios de Ellen White? Então vamos... Já. Não, calma. Com toda certeza. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Pessoas... Um profeta é a maior autoridade que existe no planeta Terra. Tem mais autoridade até mesmo do que um rei ou um presidente. Tanto é que um dos reis na Bíblia mandou prender um profeta na mesma hora a mão dele ficou mas aqui leprosa. Diz assim, havendo Deus falado de muitas maneiras... Então vamos lá. Pelos pais, eu tô tentando responder. Ok, desculpa. Então vamos lá. Jesus, ele quando citava as escrituras, ele... em momento nenhum fala assim, ó, Isaías disse isso, tal. Talvez até pode ser que um momento, pode ser que até um momento ou outro, pode até ser que um momento ou outro ele tenha dito, mas isso não era característica dele. Ele ficar falando quem escreveu, isso também não é. Paulo também não fica citando nome.
Entendeu? Inclusive, esse costume de Cita. citar nome... Cita, eu posso provar para você. Tá, não, ele pode citar uma vez ou outra, mas ele não vai ficar citando sempre. Toda Os vez que cristãos faz da uma época citação do Antigo Não. Testamento, Tá, ele mas vai dizer que disse o profeta. ele não fala em que rolo que está escrito, ele não fala que capítulo, versículo, não faz isso. Ele não fala É isso. que não tinha capítulo e versículo. né? É, Não. mas tinha Mas os ele rolos. cita o profeta, né? Não, Ele ele cita o citava o profeta, profeta, é. mas ele não ficava falando, nossa, toda hora assim, ó, pô, isso aí quem escreveu foi Zacarias, Malaquias. Não é necessário fazer isso. Os profetas... Mas eles não diziam, Tá, os Deus profetas- me revelou. Eles Assim, não diziam. O crédito e a glória não tem que ser para homens. Tem que ser para Deus. Se Deus deu a mensagem para o profeta, ele não tem que ficar falando assim, ó, tal pessoa escreveu. Não, foi Deus que deu a revelação para ele. Deus, se a pessoa descobriu também, parabéns, Deus seja louvado, porque Deus não dá revelação só para uma pessoa. Às vezes Deus dá a mesma revelação na mesma época para várias pessoas diferentes. E tá tudo Então certo. você conhece o Veltman Report? E na época de Ellen White nem tinha essa regra. Ou Everton? Ah, Regras de era plágio pecado que ou tem. não? Everton? Não, isso não é É pecado. honestidade? É Claro, honestidade a claro pessoa que é. dizer, Deus me revelou, Sim. e aí escreve um livro copiando de um outro? Não, mas ela não copiou nada. Como Então, não? calma aí. O Everton, você conhece um relatório chamado Veltman Report, né? Conhece ou não? Não. Tá. Esse relatório, ele é adventista, não é Secular. não é secular. O pessoal, porque Tem como Ellen você White- pesquisar que ano que começou a ter essa lei de plágio, por gentileza? É. Eu acho que foi depois da época dela. Tá, vamos lá. O Veltman Report foi um... A Igreja Adventista sempre sofreu esses ataques, né? Falando que a Ellen White copiava os trechos de livros dela. E Ela aí, lia muito. lia mesmo. E ela acabava E acrescentando ela realmente informações. produziu muita coisa mesmo. Mas sempre a Igreja Adventista teve esses ataques. Então eles contrataram um escritório contratado pelo Adventismo, pela Igreja Adventista. Tudo isso que eu estou te pesquisando, Pela associação. falando, você pode dar uma pesquisa, é Ok. muito simples. Se você colocar aí Veltman Report, vai aparecer. E parece que mais de 30% de tudo que a Ellen White escreveu, Outras pessoas também escreveram. não, era copia e cola. É diferente. Uma coisa é, você falou uma coisa, ela também falou igual eu E falou lá como que do... você tem certeza se não foram outras pessoas que Pelo- copiaram e colaram pelo- dela? Não, que Não, antes dela, porque tem a antes questão- dela. É porque é antes dela nascer, né? Por É. exemplo, alguns são antes dela nascer, não tinha como. Então, Mas aí tem que E ver esse esses relatório- textos aí, porque... isso Eu vou te foi mandar, visto. se você pedir, Foi eu vou te visto. mandar. Esse relatório chama Veltman Report. Report é relatório, Veltman é o nome da pessoa que fez. Se você procurar, talvez no Google mesmo você vai achar que mais de 30% de tudo que a Ellen White escreveu foi copiado e colado de outro lugar. Então, citar uma coisa ou outra é uma coisa. Eu concordo com Capítulos você. inteiros. Eu concordo com capítulos você, mas inteiros. capítulos inteiros de livros, alguns livros da Ellen White passa de 50%. Um pelo outro dá mais de 30%. Eu tô falando de memória, mas vai nesse caminho que eu tô te falando. Abre um Google, coloca assim, Veltman Report Adventismo. Aí você Pera vai aí. saber. Mas Este livro uma também coisa... já está traduzido Tá, para o mas português. uma você pode- coisa é alguém falar assim, olha, 30%, porque é fácil falar 30% ou 50%. Não, calma. Tem discriminado. Não, mas é fácil falar 30%, 50%. Isso. Você já leu tudo que ela escreveu? Eles leram. São milhares de Eu páginas. não acredito que Ó, eles leram. olha aqui, Desculpa, eu não acredito, cara. Então é assim, o Veltman Report... Porque assim, ó, ela se você for ler tudo que ela escreveu, se você for ler 100 páginas por dia, sem falhar um dia, você vai demorar mais ou menos 3 anos para ler tudo que ela escreveu. Isso, foi, E como que o cara vai foi lembrar? mais de 10 anos. Então, veja só. Everton. É Você tá verdade, entendendo? ela produziu bastante coisa, é verdade. O relatório Veltman é publicado pelo Adventismo. Foi a sua igreja que produziu. Eu não estou dizendo que foi um apologista. E É uma também- produção adventista. É que você está falando assim porque você não conhece. Mas vale a pena você conhecer. Estuda sobre o Veltman, o relatório Veltman. Tá, Depois você viu para nós o ano que começou a ter essa regra de plágio e tal, porque ela viveu em 1800 e tantos. E nessa Sim. época não tinha essas regras de, É nossa, Mas você ela tem que... produziu É, depois de Everton. 1900, né? Não. Na verdade, ela viveu até 1915. Ela continuou Isso, produzindo exatamente. até Everton. o último Walter momento dela. Rea era obreiro da Igreja Adventista. Ele fez uma pesquisa profunda
E aqui ele coloca... Não, mas isso não quer dizer nada. Isso existe em português, Ele poderia inclusive. ter sido até pastor da Igreja Adventista. Então, assim como Veja, tem, mas existem agora virou pastores da Igreja o Adventista. assunto é a Ellen White, né? É, porque assim, ó, tem pastores adventistas que já foram removidos, entendeu? Inclusive da Tá igreja, bom, por mas N então, motivos. Então, com ele ser base obreiro ou nessa não, declaração sua, com base, você está falando da lei, que não era proibido, não era crime, né? Não era crime, não era crime. É a mesma Aí coisa eu que te alguém pergunto, querer, tipo assim, de repente, querer culpar alguém, entendeu? Querer prender alguém por uma lei que ainda não existe, que vai ser Eu lançada te daqui a 10 pergunto, anos, entendeu? eu Não faz te pergunto, sentido. isso é honestidade? Independente de ser crime ou Claro não. que é. Assim, a pessoa Deus deu- copiar e dizer que Deus revelou a ela é honestidade? Primeiro, você tá falando que ela copiou letra por Eu tô letra. Eu com não as sei. provas aqui. Não sei. Capítulos Não. inteiros tem aqui as provas. Tipo,